Glória a Deus. É, beleza. Esses dias o Senhor me deu uma palavra, né? É meio grande, mas é bom porque ela explica tudo. Então eu vou ler ela e depois eu vou dizer o que eu entendi dela. Mas eu achei bastante interessante, né? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procure crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Eu vou até aqui. Amém. Espírito Santo, fale por mim neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu não precisaria nem comentar mais, porque a palavra já diz tudo. Mas vamos lá, eu trago para experiências minhas. Já fui em igrejas tradicionais, já fui em igrejas pentecostais, né? E tipo, uma vez eu estava no início da fé e eu conheci um amigo
E aí ele me perguntou, vem cá, a sua igreja é tradicional, pentecostal e tal? Aí eu, rapaz, acho que é tradicional. Aí ele falou comigo, para mim, eu acredito que o melhor seria o equilíbrio dos dois. O tradicional junto com o pentecostal. E naquele momento eu não entendi o que ele falou. Mas depois de anos é que eu vim entender. E até a palavra de Deus nos diz, né? Jesus falando com os apóstolos, ele mesmo disse, tem coisas que eu digo agora que vocês não vão entender, vocês só vão entender lá na frente. E realmente, hoje eu entendo o que aquele colega me falou. É o seguinte, tem que ter o equilíbrio. Eu já fui em igrejas tradicionais que é só palavra. A palavra sim é importante, mas só a palavra não adianta. Tem que ter o mover do Espírito Santo. Quando é só palavra, muitas vezes é só carne. As pessoas não dão abertura ao Espírito Santo, para o Espírito Santo trabalhar, fazer o mover dele. Usam a palavra da forma que elas querem. Usam a palavra para atingir alguém, sei lá. É terrível isso, isso é terrível. Fazem de um culto não sei, uma aula, sei lá, é muito estranho, é muito estranho. É carnal, não tem o Espírito Santo. E existe também as igrejas pentecostais, fogo, que você vai no culto. Eu já me senti assim como era quando eu estava no início da fé, e eu me assustava, velho. Eu não entendia nada. É por isso que tem muita gente que julga mal. As pessoas começam a falar em língua, todo mundo falando em língua, e aí todo mundo entra no mistério e não tem palavra. E só tem isso. Aí louvor e todo mundo entrando no mistério, e língua. Você, que é isso, cara? Eu não tô entendendo nada aqui. Até aqui diz mesmo. A Bíblia diz, se entrar um descrente, ele vai querer, que é isso aqui? Bando de louco. Eu prefiro ir pro mundo. Eu prefiro ficar lá no mundo, eu tô doidão no mundo, vou ficar doidão aqui. Mesma coisa. Então, uma vez eu fiquei muito chateado, velho. Eu fui numa igreja, e aí, esse mover, né? Tá, não sei o que, fogo, tal. E aí, umas 2 horas só nisso. E aí, depois de um tempo, o pastor falou assim: ah, vamos pra palavra, né? Vamos pra palavra. Que isso, cara? Não pode fazer isso, velho. Como se a palavra fosse um acessório, fosse algo. Ah, vamos pra palavra. Não, velho. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E os dons são para a edificação da igreja. Os dons que Deus nos dá é para ganhar almas, não é para somente nos edificarmos, crescermos. Deus não nos chamou para a gente ficar só crescer a gente e esquecer os outros. Não pode, velho. Porque Deus quer salvar todo mundo. E Ele nos dá os dons para que venhamos em busca do reino, né? Buscar mais almas para o reino. Então é isso que Paulo quer dizer. Todos os dons são para a edificação da igreja. Você fala em línguas, é de Deus, claro que é de Deus. A palavra diz que é de Deus. Mas uma vez eu vi até um vídeo do Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, benção demais. E aí ele, brincando, aí ele fala que tem cristão que exagera, cara. Você tá conversando aqui, oi, tudo bem? Hanagacheia, peraí, velho. Aí diz, tá na hora de eu comer um fussalaça. Não existe isso, velho. As pessoas do isso aí não dá testemunho. Aí quem tá de fora, rapaz, que negócio é esse? Esse cara é maluco, é crente. Testemunho, testemunho. Falar em línguas é edificação sua mesmo, uma conexão sua com o Espírito Santo. Você deve falar em línguas, sim, mas tudo com decência, tudo com moderação. Como a Bíblia diz, o dom da profecia é mais importante que o dom de línguas. Porque a profecia você edifica o seu próximo. Então, vamos ler mais a palavra, né? As respostas estão todas aqui. Vamos saber o que é que a gente está fazendo. Vamos ter a direção do Espírito Santo, né? E, enfim, a palavra já falou tudo aí. Quem quiser acompanhar, 1 Coríntios 14, tá? Fique na paz aí. Jesus abençoe.